sou o Túlio Araújo, sou músico, percussionista, produtor cultural, engenheiro de áudio e eu tenho uma história muito longa com o Savassi Festival. Acho que desde 2010 eu comecei a tocar, comecei tocando no Savassi Festival, né? E ao longo do tempo eu fui me desdobrando nessas diversas ramificações, digamos assim, profissionais que eu tenho. Então eu fui desenvolvendo cada vez mais parceria, me aproximando cada vez mais no Savassi, desde como músico até nessa atualidade muito difícil que a gente está vivendo, da pandemia. Eu me lembro perfeitamente em 2019, quando a gente estava com um planejamento incrível de ações de marketing e da gente dar uma bela bombada, né, no festival na internet, por eu ter esse conhecimento, eu também sou formado em ciência da computação, então na verdade foi minha primeira formação em ciência da computação, já trabalhei em empresas como a Google, então eu tenho uma expertise que o Savassi Festival a gente sempre namorou, né? Essa minha paixão pela música e essa conexão também com a tecnologia. E eu me lembro direitinho em 2019, dar uma ideia muito legal ao Savassi, que era a gente criar o meu Savassi Festival, que seria uma ideia de a pessoa no próprio celular, ela durante o festival, porque uma das coisas que eu mais adoro no festival é exatamente essa coisa de multipalcos, né, ao mesmo tempo. Então, 4 quarteirões, 3 quarteirões, a gente já teve edições com 6 quarteirões acontecendo shows ao mesmo tempo e eu sempre achei isso incrível. Eu sempre ficava me perguntando, né, com aquelas folhas de papel, a gente não sabia direito para onde ir, né? A gente nunca soube muito para onde ir, aonde que está acontecendo um show. E eu me lembro perfeitamente em 2018, e eu estava com um convidado que estava na minha casa, que era o Guy Mintos, que é um israelense, um judeu, e ele estava lá em casa e ele me perguntando muito, né? Ele estava me perguntando, e aí, além do nosso show, o que a gente pode assistir? Eu me lembro de tão grande e tão vasta que era a programação, eu ficava falando para ele, cara, não sei, eu preciso olhar. E eu me lembro de olhar no papel e ficar um pouco perdido. Então eu lembro em 2019, vir com essa ideia do meu Savassi Festival, de através do celular você poder dar likes nas suas programações preferidas, né? As coisas que você mais gosta, e o próprio aplicativo criar um roteiro para você. E eu me lembro assim, no começo de 2020, tudo veio abaixo com a pandemia, e assim, antes do Savassi a gente voltar a conversar, eu me lembro de ficar muito atordoado, assim, pensando, meu Deus, o que vai acontecer, né? Não só com o Savassi, mas com todos nós. Eu, músico, eu sempre dei muita aula. Graças a Deus eu já estava muito preparado para dar as aulas online. Eu já fazia isso antes de virar realmente o modus operandi dos músicos hoje em dia. Mas eu me preocupava muito, né, como é que ia ser shows, como é que vão ser. Até hoje a gente não sabe, nós estamos em 2021 e até hoje nós não sabemos ainda como que vai ficar. Mas a gente já está andando, tentando sobreviver, tentando fazer essa metamorfose muito importante. E essa ideia do meu Savassi Festival foi assim, a gente teve que deixar ela de stand-by, foi uma coisa que eu fiquei triste, mas foi bom porque ao mesmo tempo a conversa com o festival sempre foi muito aberta, sempre foi muito honesta. Então, assim, eu me lembro muito bem de conversar com os curadores, de conversar com a produção, o tempo todo e agora, o que a gente vai fazer? E eu acho que, graças a Deus, essa minha diversificação de skills, né? Eu acho que isso acabou contribuindo um pouco, porque eu tenho um grupo de choro, por exemplo, que é o Choro Amoroso, e eu me lembro direitinho de que assim que deu uma brecha um pouco na taxa de infecção, quando a coisa, na primeira onda ainda, eu lembro que eu conversei com o festival e falei, pô, que tal se a gente fizesse uma live? Vamos fazer uma live? Antes, assim, eu acho que foi no comecinho mesmo, a live ainda não era uma coisa quase que mandatória para os artistas e para os músicos. E aí, vamos fazer? Vamos ver o que vai dar. E aí eu já tinha equipamento, já tinha como fazer microfonação, como fazer filmagem, e a gente fez, foi muito legal. E dali já sai com aquela sementinha, né?
plantada. Pô, vamos fazer mais alguma outra coisa? E a conversa foi acontecendo de uma maneira bem natural, à medida do possível. Ora por WhatsApp, ora por Zoom, ora por telefone. E aí a gente começou a ter várias ideias. E hoje, em 2021, a gente está conseguindo finalmente desmembrar uma dessas ideias, executar uma dessas ideias. Por exemplo, que é o Lab do Café com Letras, que é o grande realizador do Savassi Festival, e está sendo muito legal, está sendo muito proveitoso, eu estou muito feliz de fazer isso, porque são duas paixões que eu tenho, né? Eu tenho essa paixão de tecnologia e a paixão da música, e eu realmente acho que a engenharia de áudio é a convergência perfeita desses dois mundos, né? Da tecnologia com a música, até porque hoje, em 2021, eu acho que é impossível as pessoas, os músicos e os artistas no mundo inteiro se imaginarem ainda capazes de poder fazer música sem estarem conectados minimamente a um skill de tecnologia. Eu acho que a pandemia, de alguma forma, se a gente pode, né, tirar alguma coisa, vou falar positiva, é até uma palavra até forte, mas algo proveitoso de toda essa coisa ruim que a gente está vivendo, eu acho que é exatamente isso, é o artista poder se reinventar e aprender a ter uma veia um pouco mais empreendedora. Então a gente, por exemplo, a gente está fazendo agora, em 2021, a gente está fazendo gravações de altíssimo nível, gravações com tracks separadas, a gente usa Pro Tools, a gente usa os equipamentos que a gente usa, eu acho legal mencionar, né, porque tem gente que gosta, então a gente usa uma Midas MR18 que tem uma conversão excelente, e a gente capta track por track, tudo separado, e a gente faz uma mixagem, uma masterização profissional, e isso eu acho que traz uma qualidade, porque eu percebi que depois de um tempo, depois de talvez, sei lá, um ano de pandemia, as pessoas começaram a dar uma relaxada um pouco no nível de qualidade, né? Porque hoje em dia você liga o celular e já faz uma live, e dependendo da sua popularidade ou não, você consegue um número super expressivo de pessoas te assistindo, mas eu sempre fui muito detalhista nessa questão da qualidade, tanto de áudio quanto de vídeo. Então, fazer esse tipo de projeto, gravando com qualidade máxima, né, com qualidade, a gente nem sabe, na verdade eu tenho certeza que depois que a gente acabar essas gravações, com certeza a gente vai conversar sobre o que fazer com essas gravações, além de fazer a entrega normal do projeto, mas isso pode virar playlists nas plataformas, isso pode virar lançamentos de discos ou álbuns ou singles através do selo, que é um outro desmembramento do festival, que eu acho incrível. Eu, inclusive, fui agraciado no ano retrasado, 2019, eu gravei também um disco em duo, graças ao selo do Savassi Festival, que é o Savassi Festival Records. Gravei com o Daniel Grajew, que é um pianista paulistano incrível, que tem uma tocada incrível. A gente fez um duo de pandeiro e piano, e a gente conseguiu coisas incríveis. A gente conseguiu o prêmio de melhor disco de instrumental brasileiro pelo Embrulhador, conseguimos várias menções em listas, enfim. Isso foi muito bom, e não seria possível sem o apoio do selo. O selo é muito importante, eu acho que é importantíssimo em Belo Horizonte, porque aposta, né, nos artistas locais, aposta nos talentos daqui de Belo Horizonte e de Minas Gerais, mas sem essa restrição de ter que ser, né, somente Minas Gerais. O próprio Daniel Grajew, que é de São Paulo, prova isso, mas eu acho muito legal porque pelo lado do artista, pelo lado do músico, é muito importante, porque a gente está sempre cheio de ideias na cabeça, né? A gente está matutando, principalmente na pandemia. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? A gente tem mais tempo para pensar. E ter uma plataforma onde a gente possa desaguar as nossas ideias, as nossas composições, as nossas gravações, é muito importante, porque eu acho que é quase como se fosse um pontapé, um empurrão a mais para você não deixar as coisas na gaveta. E aí junta isso, né? Ainda bem que o selo se estruturou antes da pandemia, porque talvez se ele tivesse que se estruturar durante a pandemia,
talvez não seria como está sendo agora. Então o fato dele ter se estruturado antes, ter pensado nisso antes, e já na pandemia já estava acontecendo e só teve que se adaptar, fazer uma metamorfose aqui, uma adaptação ali, eu acho que é importantíssimo porque os artistas que estão parados em casa, e uma coisa característica dos músicos que eu estou conversando com todo mundo, porque nós trabalhamos com uma veia mais instrumental, uma veia mais voltada mais para o jazz. Então, essa turma de músicos, normalmente, são músicos e musicistas que estudam muito, praticam muito, compõem muito, arranjam muito. É um tipo de composição, talvez, diferente de uma música mais popular, né? Mais acessível assim, para a população em massa. Então, eu gosto muito disso porque quando você começa a compor, você sabendo que tem um selo te apoiando, você fala, pô, já vou chamar, vamos tentar fazer uma gravação aqui remota para poder fazer uma pré-produção, para apresentar para o selo, talvez o selo goste, grave, e agora o selo também já está fazendo alçando dos seus voos internacionais, fazendo ótimas conexões com o Japão, por exemplo, que é um mercado que consome disco pra caramba, que consome os artistas brasileiros de uma maneira incrível, é incrível, porque não só institucionalmente, mas financeiramente para os músicos é muito bom, porque a gente ainda consegue vender disco, né? Uma coisa, é surreal saber que, sei lá, em 2019 eu mandei mais de 100 discos vendidos a um preço muito bom que o selo conseguiu pra gente, então isso é muito importante. E voltando para esse skill meu de engenheiro, não é a primeira vez que eu faço algum trabalho assim de altíssimo nível com o festival, porque em 2019 também foi a primeira vez que o festival criou uma ideia que o festival já tinha vontade de fazer há mais de 10 anos, que é o Clube de Jazz. E o Clube de Jazz foi eu acho que eu posso dizer que foi uma das coisas mais que eu fiz com maior alegria assim na minha vida, porque fazer o som, ser o engenheiro de áudio de alguns dos meus heróis e heroínas na música é de uma felicidade muito grande. Então, fazer som, eu fiz som para Lettier Slate, eu fiz som para Lars Miller, eu fiz som para Seamus Blake, eu fiz som para Djalma Correia, eu fiz som para os meus heróis aqui, Kleber Alves, Ernesto Xavier, enfim, uma turma que é de altíssimo nível. Vinícius também, o Vinícius, esqueci o nome dele, gente, lá de Nova York também, que é o guitarrista, que são pessoas que têm assim, um skill altíssimo. E eu acho que eu senti muito na vibe deles, de quando eles chegavam lá para poder tocar no Clube de Jazz, porque também é bom entender o que era o Clube de Jazz. Eles pegaram literalmente um espaço que não tinha assim charme nenhum, que era não que um restaurante não tenha charme, mas não tinha charme como um clube de jazz, obviamente, né? Então assim, não tinha esse charme, essa aura, essa energia de um clube de jazz, coisa muito não natural no Brasil. E em pouco tempo, com poucos recursos, o festival conseguiu fazer uma coisa incrível, de trazer um clima muito intimista, um clima muito legal, aonde as pessoas, que no Brasil é muito difícil das pessoas fazerem talvez um silêncio durante muito tempo para se ouvir uma música mais intimista, e eu vi as pessoas entrando no ambiente, já sentindo essa aura, essa energia, e automaticamente mudando seu próprio mood, né? Seu próprio jeito de ser, entendendo que aquilo ali era diferente de tudo que eles estavam acostumados. Diferente tanto para o brasileiro quanto para o mineiro, né? O mineiro é uma pessoa muito desconfiada. Normalmente quando o mineiro entra num lugar que ele não conhece, ele fica meio, o que está acontecendo? E eu via isso, só que eu via isso de um jeito positivo. Era um jeito muito positivo de deslumbramento, né? Então a gente tinha um piano de cauda lá, a gente tinha garçons e garçonetes servindo, e era avisado antes que tinha que fazer silêncio, explicado bem nos moldes, né, dos clubes de jazz americanos, principalmente os de Nova York. Eu lembro que o festival a gente conversou muito sobre qual direcionamento tomar também, e a gente tomou esse direcionamento. Eu acho que foi arriscado, mas foi assertivo, assim, porque rolou muito silêncio, e eu fiz esses sons, essas engenharias de áudio, captação de áudio para essa galera,
E eu me lembro muito bem, assim, de vários músicos, Jorge Elder, cara, Jorge Elder. Eu me lembro de vários, Cliff Corman, de vários músicos me vendo, já sabendo que eu sou músico, me vendo e falando, pô, é você que está fazendo som? Nossa, que tranquilidade, que bom saber que é você, porque eu sou um músico, eu acredito, né? Não posso dizer, mas eu acredito que a tranquilidade deles vinha um pouco disso, de saber que era alguém que tinha a sensibilidade necessária para entender a parte artística, né? Para entender que ali mora uma sutileza artística muito intensa e, ao mesmo tempo, alguém que tem o skill tecnológico para poder trabalhar com todas as adversidades, porque não foi, como eu disse, era um lugar que não foi feito para isso e foi feito durante somente uma temporada, um período de quase um mês, eu acho que menos de 30 dias. Então, assim, foi um desafio enorme, técnico, um desafio de pessoal, de recursos humanos, né? E era pequeno, então a gente não podia colocar mesas, então teve que trabalhar e foi assim, foi uma das coisas mais agradáveis que eu já fiz, morro de vontade de fazer. Não sei se podemos falar sobre o futuro, mas o que eu posso dizer por enquanto é que aquilo lá vai desembocar numa coisa sensacional que eu estou esperando com toda a ansiedade positiva possível, que Belo Horizonte vai ter algo inédito nessa cidade, na história da cidade, em relação a jazz, em relação a clube de jazz e a música ao vivo. Esperamos que a pandemia permita, eu não sei ainda dizer o que uma pandemia ainda pode nos dar de positivo ou negativo. O que eu digo é que, o que eu posso dizer é que o festival, ele com certeza ele vai sobreviver, porque é um festival que está se adaptando, está sabendo fazer todas as mudanças, as metamorfoses necessárias para... No começo eu sinto que ele estava sobrevivendo e agora eu sinto que realmente está vivendo, porque o selo está ativo, está gravando, o festival vai acontecer de qualquer forma, já aconteceu ano passado de forma online e agora vai acontecer com melhores equipamentos, porque eu fui consultado como consultor para compra de equipamentos, para se adquirir novos, então assim, microfones, câmeras especiais, a gente trouxe coisas dos Estados Unidos, a gente importou coisas, equipamentos muito importantes que vão ajudar a gente a trazer mais qualidade ainda. Então, quando nós formos falar em lives, em shows pré-gravados, enfim, qualquer que seja o desdobramento de audiovisual em relação à música ao vivo, eu acho que o público que acompanha o festival vai conseguir sentir ainda um gostinho, mesmo que do lado de cada tela, vai conseguir sentir aquele gostinho da qualidade que o festival tem. Coisa que às vezes a gente não vê em todos os festivais, né? Às vezes a gente vê festivais que eram assim, top de linha, quando se tratava de estar na rua, estar ali fisicamente presente, mas que ainda talvez não soube trabalhar a parte tecnológica, online de estar. E eu fico muito feliz e orgulhoso de estar participando, como consultor, como engenheiro de áudio, como músico, como alguém que também foi assinado pelo selo e que é empurrado nessa plataforma como músico, de estar em todas essas frentes para transformar o festival e empurrar o festival para onde é que ele tiver que ir, devido a todas essas adversidades, para manter essa qualidade incrível, tanto de áudio, de vídeo e principalmente de convidados, de músicos e musicistas de altíssimo nível.